Um desses setups muito utilizados é justamente a barra vermelha ignorada, ou seja, quando o mercado vem no movimento de alta, como esse aqui, e aí ele faz uma única barra vermelha como esta, por exemplo, e a barra seguinte rompe. Rompe para cima, acionando os stops dos vendidos. Aqui temos uma outra barra vermelha ignorada sendo rompida, acionando o stop dos vendidos, empurrando o mercado para cima mais uma vez. No que é no seguinte, aqui tem uma outra barra vermelha ignorada, que aciona mais uma entrada aqui. E aqui tem uma outra barra vermelha ignorada, acionando uma nova entrada aqui. Aí vejam que aqui forma uma barra, mas o que é no seguinte não rompe, então não chega a se formar como barra vermelha ignorada. Aí aqui a gente tem mais uma barra vermelha ignorada sendo rompida hoje pelo índice futuro. Então esse é um sinal muito frequente, eu diria, tanto no gráfico diário, quanto nos 60 minutos, quanto no 10, quanto no 15, quanto no período que você operarem. E normalmente isso aqui é trabalhado de que maneira? Você vai deixar uma ordem start 1 centavo acima da primeira barra vermelha que você observar dentro de um ciclo de alta. Seu stop fica imediatamente abaixo da mínima desta barra. E o seu alvo? O seu alvo vai ser 2 vezes o seu risco para cima. Pronto. Então a estratégia, basicamente, é essa. Muito simples, extremamente eficiente, tem um alvo mais longo do que o nosso stop, permitindo então que a gente tenha uma expectativa matemática positiva. E com essa expectativa matemática positiva, a gente tem que apenas implementar o sistema nos mais diversos pontos. Aqui deu losa. Veja que aqui o alvo só conseguiu ir até 100, não conseguiu ir até 2 vezes. E daí veio para o stop. E aqui então, hoje, nós teremos acionado uma barra vermelha ignorada. O alvo dessa operação para futuro ficaria em 118,651. Isso não é um call, tá? Isso é um exemplo de uma técnica, é importante ser mencionado. A gente não está utilizando nenhum indicador aqui, nós estamos usando como único modelo Price Action. Isso aqui é Price Action na veia. Tá? Então isso aqui realmente é utilizar o movimento do preço. Eu não gosto do nome Price Action, eu acho uma puta bobagem falar esse tipo de coisa. Price Action. Cara, esse é movimento de preço. Isso é entender o movimento do preço, entender quando que o stop do vendido é acionado, entender quando que o stop do comprado é acionado. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Barra vermelha ignorada. Ó. O mercado vem subindo, 1 candle de alta, 2 candles de alta, barra vermelha, pronto. Nessa ruptura aqui, tomada de posição. E aí a gente vai olhar outras barras vermelhas ignoradas acontecendo. Vamos botar aqui o Indifut, que é tem mais base. Vou botar aqui no 10 minutos, porque eu sei que tem alguns psicopatas aqui que gostam de operar 10 minutos. Ó. No candle seguinte acontece a ruptura e o mercado dispara. E o stop abaixo da mínima. E o alvo, 2 vezes o risco. Projeta 2 vezes o risco assim. Só que para que a gente tenha um bom efeito nesse modelo, tá, a gente precisa de fato de um mercado que esteja direcional. Tá? Então, nesse cenário, nós precisamos identificar uma tendência forte, um mercado direcional. Tanto o Profit quanto o Vector tem várias ferramentas para nos permitir isso, para nos localizar um mercado absurdamente ou mais poderosamente direcional. Uma das que eu mais gosto, pode usar o alvo de 100%? O Anderson está perguntando. Pode, se você utilizar o alvo de 100%, você vai aumentar um pouco o seu nível de acerto, mas você vai reduzir muito o seu payoff, a sua média de ganho por trade que deu certo, quanto a média de perda por trade que deu errado. O que você pode fazer, Anderson, daqui a pouco, se o cara operar, por exemplo, o índice futuro, ou mesmo ações, ele pode fazer uma realização parcial em 1 vez o risco e a realização final em 2 vezes o risco. E daí a rentabilidade vai aumentar bastante. Tá? Bom, então,
Basicamente, um setup é, tecnicamente falando, as condições gráficas que você irá exigir que o mercado cumpra para então você iniciar uma operação, seja na ponta da compra ou seja na ponta da venda. Assim sendo, nós poderíamos entender o setup da barra vermelha ignorada, como aqui, por exemplo, como sendo um sistema operacional em que eu vou esperar que determinada condição aconteça para que eu possa operar, seja na compra ou seja na venda. No caso de uma venda, eu vou querer naturalmente o quê? Uma barra branca ignorada. Então, eu vou querer que o mercado esteja caindo, direcional, e eu vou querer que se fore uma barra branca como esta, número 38 aqui. E a barra seguinte perde a mínima, me permitindo uma operação vendida. O mesmo pode ser observado dentro do mundo das criptos. A gente pode colocar aqui o mundo das criptos para dar uma olhada. E a gente percebe que no gráfico diário, por exemplo, a gente teve uma barra branca ignorada de venda no Ethereum, aqui neste dia. Depois teve uma outra barra branca ignorada de venda batendo aqui nesse dia. Esta barra aqui não é uma barra branca ignorada, porque não foi perdido no candle seguinte, e a perda tem que ser no candle seguinte. Mesmo no 240 minutos, que é um período operacional que eu gosto bastante de operar em criptomoedas, eu gosto muito de operar no gráfico de 4 horas de criptos, a gente pode ficar procurando justamente por esse tipo de cenário. Um candle vermelho que seja rompido no candle seguinte, ou um candle branco que seja perdido a sua mínima no candle seguinte, desde que a direção, desde que a tendência seja no caminho que eu estava buscando. Então aqui, ó, vamos olhar alguns exemplos para que vocês consigam figurar bem a ideia. Mercado está subindo, barra vermelha, candle seguinte rompe a máxima, executa a entrada. Foi. Mercado vem caindo. Nós vamos olhar uma barra branca. Essa barra branca tem a sua mínima perdida no candle seguinte. Vem. Então, o truque é quando que eu consigo identificar que o mercado está direcional ao ponto de me permitir uma operação. História. Vamos lá. Então, nesse cenário, uma das maneiras é a seguinte. Bem simples, para ver quando o mercado está bem direcional, né? Você pega uma média móvel, coloca uma média móvel aqui de 17 períodos, aquela média móvel do Ficube lá do Bo Williams, que é maravilhosa, coloca ela exponencial. Ela é mais rápida exponencial, ela gira para cima e gira para baixo mais rápido do que a aritmética. E daí você coloca uma outra média móvel aqui. Essa outra média móvel, a média móvel que a maior parte das pessoas utiliza, a média móvel de 21, ou pode ser 20, se vocês quiserem. E também coloca ela como exponencial. Então, eu vou colocar exponencial e eu vou colocar uma corzinha um pouquinho diferente, por exemplo. Vou botar aqui amarelo. Muito bem. Qual é a ideia para construir um mercado claramente direcional? Quando a minha média móvel de 17 períodos exponencial estiver acima da minha média móvel de 21 exponencial, eu tenho que operar na ponta da compra. Quando eu tiver o cenário inverso, em que a média móvel de 17 está abaixo da média móvel de 21, eu tenho que operar na ponta da venda. Então, com isso, a gente consegue fazer o filtro necessário se eu vou utilizar ponta de compra ou se eu vou utilizar ponta de venda. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é criar uma regra de coloração. Eu venho aqui, criar regra de coloração, e nessa regra de coloração eu coloco o seguinte, ó. Se média móvel, bota aqui, média móvel de 17, certo? Se a média móvel de 17 estiver maior que a média móvel exponencial, pode ser de 20, não tem nenhum problema, do candle atual. Então, neste caso, eu vou pintar de verde.
E se a média estiver para baixo, eu vou pintar de vermelho a minha média móvel mais longa. Aí eu crio essa regra e eu coloco aqui média 17. Só para me avisar, quando tiver vermelho eu tenho que operar vendido, se tiver verde eu tenho que operar comprado. Pronto. E aí tá lá. Veja que enquanto a média está vermelha, eu sei que eu tenho que procurar por ponta de venda. E quando a média está verde, eu sei que eu tenho que procurar por barras vermelhas ignoradas de compra. Barras vermelhas ignoradas de compra. Barras vermelhas ignoradas de compra. E pronto. Agora a gente tem uma regra que vai nos avisar. Cara, opera vendido a perda na mínima dessa barra branca. Opera vendido a perda na mínima dessa barra branca. Porque eu tenho a minha linha vermelha me dizendo que o movimento é direcional para baixo. E daí fica gostoso de fazer as operações, porque a gente consegue daí perceber exatamente qual a direção que eu tenho que estar operando. Vejam, mais uma barra vermelha ignorada na compra. Mais uma barra vermelha ignorada na compra. Eu posso ir fazendo meus trades. Né? Então isso daqui é algo interessante. Tá? E nessa situação, a gente observa, então, o conceito de que quando eu tenho minhas médias, a média móvel mais rápida abaixo da média móvel mais lenta, eu tenho uma tendência direcional de baixa que eu tenho que estar operando por venda em toda a barra branca que estiver sua mínima perdida, porque eu vou estar acionando os stops destes players que tinham comprado aqui e dos players que tinham comprado aqui. Porque sempre tem um Zé Comprinha tentando achar o fundo do mercado. E esse sujeito, então, por exemplo, que estava olhando aqui o mercado e achou que aqui era fundo e que ia repicar, o cara comprou aqui, nesse candle número 30. Onde é que está o stop desse animal? O stop desse animal está na perda dessa mínima. E quando ele perde a mínima, aciona o stop dele e o mercado descarrega para baixo. Até só eu queria perguntar para a galera se tem caçador Sim. de topo e fundo aqui nos acompanhando. Pois é, Então, né, galera, cara? então compartilhem, pessoal, essa live com outras pessoas que vocês também conhecem, que volta e meia estão tentando achar um topo e um fundo, tá? E que vão poder aproveitar essas dicas aí. Mercado claramente direcional e o cara tentando achar fundo, tentando operar na compra contra as médias que estão caindo, contra a sinalização de um fluxo totalmente vendedor. Então, isso aqui, quando a gente utiliza isso, de fato, nós estamos tentando até mesmo localizar qual que é o fluxo. Porque, em verdade, isso vai estar nos mostrando a direção do fluxo em si. Só que observem, e aí vem um ponto importante. O fluxo também pode ser demonstrado não apenas pela cor branca, com as médias caindo, mas também por sombras inferiores elevadas, como esta daqui. Vejam que esta sombra inferior aqui, ela nada mais é do que uma sombra que tem mais do que 50% do tamanho do candle inteiro. Estão percebendo isso? Então, se você pega o tamanho do candle e você considera isso aqui o nível 0, isso aqui o nível 100, isso aqui o nível 0, certo? E aí você vai ter a metade da barra, 50%. Quando você tiver uma sombra, inferior que represente mais de 50% do tamanho da barra, você sabe que teve alguma pressão de compra nesta barra. E esta pressão de compra é o que a gente está vendo nesta barra aqui, ó, que produz essa sombrinha. Quando perde esta mínima, bate-se na venda. E esse é um outro sinal plausível de se operar em dias direcionais. Então, você tem dois sinais que podem ser trabalhados quando a média móvel de 17 estiver abaixo da média móvel de 20. Primeiro sinal, quando aparecer uma barra branca, ela perder a mínima. Segundo sinal, quando aparecer uma barra que tem uma sombra inferior, maior do que 50% do tamanho. E daí, nesse cenário, nós vamos bater quando perder a mínima desse candle. A mesma coisa acontece um pouquinho mais adiante. Veja que esta sombra aqui,
Concorda comigo que a sombra do candle número 20 aqui, a sombra inferior, ela tem mais de 50% do tamanho do candle? Vocês concordam comigo? Estão vendo isso? Estão entendendo esse conceito? Então, como essa sombra tem esse aspecto, galera, então isso aqui vai me oferecer uma venda quando eu perder essa mínima. Por quê? Porque vai acionar os stops de todos comprados. E quando aciona os stops comprados, bate o desespero e o mercado afunda. Uá! E afunda com violência. Então, esses dois sinais podem ser claramente operados tanto no índice futuro quanto no Vector, por exemplo. Tu pode fazer exatamente o mesmo conceito. Tu vens aqui, coloca uma média móvel de 17. Exatamente igual. E uma média móvel de 20. Então, bota aqui a tua média móvel, exponencial, dá aplicar, coloca a média móvel de 20 também, e você vai ter exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito, o mesmo, digamos assim, entendimento de como operar na ponta da compra, ou quando operar na ponta da compra e quando operar na ponta da venda. E daqui, você pode colocar, inclusive, a mesma regra de coloração que nós tínhamos conversado anteriormente, que é essa daqui. Pronto. Enquanto a média estiver em vermelho, tu não pode pensar em operar na ponta da compra. Só vai operar na ponta da compra quando a média maior de 17 for para cima da média maior de 21. E nesse ciclo todo, tu está procurando apenas por sinais de venda. Apenas por sinais de venda. E aí você vai passar a operar pensando em compras quando as médias inverterem. A partir daqui, tu começa a procurar por sinais de compra, quando as médias inverterem. Isso pode ser operado em qualquer time frame que vocês queiram. Pode ser operado em qualquer time frame que vocês queiram. Mas tem um conceito que eu preciso que os amigos capturem, tá? Não existe nenhum sistema operacional que funcione em todos os ativos. Uou! Essa é uma frase bastante radical. O que eu estou dizendo para vocês é que não existe nenhum sistema operacional dos mais de 1.200 sistemas operacionais que eu já testei na minha vida que funcionam, que dão lucro em todos os papéis que eu testei. Não existe. Tá? Então a gente tem que aprender se aquele sistema operacional funciona bem naquele papel. Porque pode não funcionar. E tem alguns sistemas que funcionam bem naquele papel, mas não num período, apenas em outro período. Então, quando a gente vai aprender a operar o mercado, a gente tem que ver, a gente tem que entender um setup, ou seja, um sistema operacional. A gente tem que entender se aquele sistema operacional funciona para aquele papel e para aquele período que a gente decidiu operar. Se a gente errar qualquer uma dessas dinâmicas, nós vamos ter prejuízo. E é por isso que os prejuízos são tão frequentes, porque as pessoas tentam usar o mesmo sistema operacional para diferentes ativos em diferentes momentos, em diferentes time frames. E aí dá ruim. Aí dá muito ruim. Muito ruim. Não funciona. E elas não entendem por que não está dando certo. Todo mundo conseguiu compreender, tá? Todo mundo conseguiu compreender a forma de colocar aqui a regra de coloração, seja no Vector ou seja no Profit. Todo mundo conseguiu compreender como identificar uma boa tendência de alta ou uma boa tendência de baixa, como identificar se eu tenho que operar comprado ou tenho que operar vendido, porque talvez essa seja uma das coisas mais importantes que os amigos precisem imediatamente capturar. Quando é que o mercado está direcional? Quando é que o mercado não está direcional? Quando é que eu tenho que operar na compra? Quando é que eu tenho que operar na venda? As pessoas, às vezes, simplesmente se esquecem que no momento que a gente não entende para que lado que a gente tem que trabalhar, qual é o lado que a força está dominando, existe uma enorme probabilidade de nós termos prejuízos. Sófocles, há uns 2.500 anos atrás, tinha uma frase que ele dizia a seguinte, assim, ó: quando nós não temos um porto de destino, todo o vento é contrário. Todo vento é desfavorável. Então, quando a gente não sabe se a gente tem que operar comprado ou se a gente tem que operar vendido, não existe sistema operacional que nos salve, porque a gente não sabe o que tem que estar fazendo.
Então, a primeira coisa que vocês têm que definir na vida de vocês é: eu tenho que operar comprado ou vendido este papel.